do discipulado profético. Oriento você a ir lá no nosso canal do YouTube e assistir desde a primeira aula. Se você não colocou em prática, comece a colocar em prática. Na aula passada nós falamos sobre os sonhos de Deus na nossa vida, falamos sobre missão, falamos sobre propósito e a importância dos seus sonhos saírem do ambiente espiritual, você fazer dele um projeto. Se nós temos sonhos que Deus colocou no nosso coração, eles só vão se manifestar, eles só vão se materializar primeiramente, se você der os passos. Enquanto você está dizendo, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, mas se esse sonho, primeiro, ele precisa descer para o teu coração. Muitas vezes as pessoas, elas ouvem palavra profética, direcionamento profético, ou até mesmo Deus fala contigo, mas você não deixa isso descer para o teu coração, né? O sonho, ele tem que sair do ambiente espiritual, vir para o teu coração, e a partir do momento que está no teu coração, você tem que ter um projeto para desenvolver isso. Nós não precisamos de muitas coisas, nós viemos aqui para uma missão. Todos os nossos sonhos diz respeito a essa missão e esse propósito de vida. Então, a partir do momento que você sabe o sonho que está no teu coração, que você sabe da sua identidade, nós já mencionamos nas aulas anteriores, você sabe da missão que Deus designou sobre a tua vida, você vai fazer um projeto, certo? Se você descobriu esses segredos, digamos, na sua adolescência, na sua juventude, eu creio que você vai ter muito êxito, né? Porque você vai ter um tempo mais prolongado para você começar a dar passos, né? Você vai ver na vida de José, por volta dos 17 anos ali, ele começa a trilhar um caminho. Só que para esse caminho acontecer, ainda que talvez não foi da maneira como ele planejou, mas José, quando ele teve o sonho, ele trouxe à existência, mesmo que talvez de uma forma que não trouxe um resultado positivo, só que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você vai ver que José, ele contou o sonho. Só o fato dele contar significa que ele já estava meditando sobre o sonho. Os sonhos precisam ser meditados, precisam ser declarados, proferidos, e precisam se tornar um projeto, precisam ir para o papel, precisa ir para um desenho, e a partir do momento que você tem o seu projeto, você também vai ter um plano de ação, você vai ter uma estratégia para você levar avante. A partir do momento que você tem isso bem definido, esse plano de ação, às vezes consiste em passos diários, né? Ou semanal que você vai ter que dar em relação àquilo. Porque se você tem um sonho, mas ele está parado no mundo espiritual, ele não se tornou um projeto, e mesmo se você tem um projeto e você não tem um plano de ação, você vai ficar meio que à deriva, sem saber, aquela frase muito usada, né? Se Deus quiser, né? O dia que Deus quiser. E Deus às vezes está lá do céu dizendo, meu filho, eu já te dei o sonho, eu já te dei o poder para você executar, agora você precisa botar isso em ação para que as coisas aconteçam, passo a passo. Obviamente que eu estou falando aqui de sonhos pessoais, certo? Obviamente que tem sonhos e projetos que a nível de reino, esses são mais elevados, e aí nós precisamos depender de Deus em tudo. Não que no sonho pessoal você não vá depender de Deus, só que quando o sonho é pessoal, às vezes só depende de você agir. Agora, quando o sonho ele tem uma dimensão de reino, envolve um coletivo. Então, só Deus para organizar e alinhar a mente de todas as pessoas envolvidas nesse projeto para que ele venha à existência. Então aqui você também já começa a entender um pouco da diferença dos projetos a nível pessoal e a nível ministerial, a nível coletivo.
Então, agora você pensa, quando o projeto ele é a nível pessoal, depende de você. Quando ele é a nível ministerial, depende de Deus alinhar a mente das pessoas envolvidas para desenvolver aquele ministério. Agora, quando o projeto é a nível de reino, a expansão e o número de pessoas envolvidas no projeto a nível de reino é muito maior. Então, existem projetos grandiosos que a gente faz a parte da gente, mas depende também de Deus envolver muitas outras pessoas. Então, se você ainda, primeiro, não identificou o seu projeto pessoal, identifique em aliança aí com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Faça com que esse teu sonho se transforme num projeto e a partir do projeto, um plano de ação, uma estratégia e comece a dar passos diários para que isso venha a acontecer. Obviamente também pode acontecer que ao longo da vida você tenha vários projetos, né? Execute segundo a capacitação que Deus designou. Pode ser na área profissional, pode ser na área... Tivemos um... Vamos entrar no assunto de hoje, que é um assunto que, ao meu ver, deveria ser fácil, de fácil entendimento, mas que a gente percebe que tem muitas pessoas que estão travadas devido a isso. A gente que tem um ministério de ativação profética, é comum as pessoas chegarem até nós. Está rodando aí para vocês, amados? Está cortando bastante, amados. Vamos fazer mais uma tentativa. Se não der, eu vou reiniciar ali o roteador. Esperamos que a gente possa continuar nessa live mesmo, em nome de Jesus. Amém? Obrigado aí por estarem orando pela live. Retomando aqui a nossa fala. Seja bem-vinda, pastora Thaís. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, amados, o assunto de hoje deveria ser algo de fácil entendimento, mas a gente percebe que muitas pessoas estão com a vida travada, né? Bloqueios em todas as áreas, né? Seja emocional, sentimental, espiritual, né? Bloqueios na área financeira, na vida profissional, porque não entende o funcionamento do mundo espiritual, certo? Então nós vamos hoje tratar de uma forma, didaticamente falando, para que você entenda que é simples, não é difícil. As pessoas nos procuram para fazer ativação profética, né? Eles querem a ativação para desbloqueio. Sim, é possível a gente fazer uma ativação de desbloqueio, mas mesmo quem recebe ativação para desbloqueio, é necessário a manutenção, porque senão você vai depender sempre de uma outra pessoa, vai depender sempre de um ministro, vai depender sempre de um profeta, de alguém para fazer isso para você, quando na verdade a gestão da sua vida, né, você pode fazer, tá? Por que existem os bloqueios? O que é um bloqueio emocional, por exemplo? O bloqueio emocional, ele acontece quando a pessoa ela tem dentro dela energias condensadas, energias que entrou e ficou, tá? Então isso vão formando blocos energéticos, pode ser dentro da mente, pode ser na região do coração, né? Muitas pessoas estão travadas aqui na região do coração, sente aquele peso, sente algo estranho, até sente a unção, mas não consegue fluir. A gente precisa identificar em que áreas da nossa vida nós estamos travados e a partir de então começar um processo de restauração. As pessoas podem pensar que isso não está na palavra, e eu digo para você que está.
Então vamos agora fazer uma retrospectiva do que é o Evangelho e a partir de então te dar um ponto inicial, né? Eu sei que você já está dentro do Evangelho, você já caminha com Cristo, mas talvez existe algo que deveriam ter te ensinado e não foi ensinado, e por isso existem os bloqueios. Muitas vezes esses bloqueios estão até mesmo dentro do seu ministério. Você sabe que você tem uma missão, você sabe que você tem um propósito de vida, né? De repente você foi chamado para ser um ministro de cura, mas você não consegue fluir nisso. Por quê? Porque existe algo ali travando. Os bloqueios podem acontecer em todas as áreas, nas finanças, na vida emocional, né? O fato é que quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de você viver bem em todas as áreas, né? Prosperidade não diz respeito apenas a dinheiro, diz respeito a você ter um estilo de vida onde você vive aquilo que é prometido na palavra, onde você vive uma vida abundante, aonde você vive também segundo o convite de Jesus. Você entra no descanso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Se nós formos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós colocamos um título ali, renovação diária. A renovação da nossa vida, a renovação energética, ela precisa acontecer diariamente, tá? A renovação energética precisa acontecer diariamente. Por quê? Porque senão eu começo a guardar dentro de mim, né, aquilo que vai ficar aprisionado. Se você for para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o versículo 19 diz assim, ó: arrependei-vos e convertei-vos. Eu diria que o sistema religioso, de uma forma negativa, introduziu na mente das pessoas um peso quando se trata de arrependimento e de conversão. Quando nós lemos a palavra arrependei-vos na Bíblia, nada mais é do que mudança de mente, metanoia. Então, arrependimento é mudança de pensamento, é mudar a sua mente, é mudar a sua maneira de pensar. A partir do momento que você entende que arrependimento é mudança de pensamento, eu creio que aquele peso que foi colocado em relação ao arrependimento, ele sai, certo? E na sequência, convertei-vos, que é mudar de direção, né? Quando você está indo para um lado e você vai fazer uma conversão, você vai simplesmente mudar a direção. Então, arrependimento mudança de mente e conversão é mudança de ação, mudança digamos, você está indo para um lado, você vai para o outro, vai mudar a ação. Eu diria que quando você muda a sua maneira de pensar, automaticamente vai mudar a sua ação, vai mudar o seu comportamento também. Como eu escrevi aí, quando você organiza os seus pensamentos, todo o seu sistema vai ser organizado. Começa pela mudança de mente. A partir do momento que você mudou a sua mente, todo o seu sistema ele vai acompanhar aquilo que a sua mente está determinando. É como se fosse um veículo que está dirigindo o corpo. Amém? Agora, tem uma promessa maravilhosa aqui que muitas vezes as pessoas não entendem. É por isso que elas estão às vezes dentro da igreja, mas a mente dela está lá no passado, ela não se atualiza. Aqui diz assim, arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Quando você muda a sua maneira de pensar,
e automaticamente você vai mudar a sua ação, aí acontece algo na sua vida. É apagado os seus pecados. Você já viu aquele tipo de pessoa que pede perdão, digamos, a vida toda, às vezes pelos mesmos pecados? A pessoa, ela fez todo o processo de novo nascimento dela, porém, ela vive como se ainda toda aquela carga, toda aquela bagagem, né, do passado ainda estivesse sobre ela. Porque ela não entendeu o que é o Evangelho. Quando você realmente entende a proposta do Evangelho, existe algo que acontece na sua vida. O cancelamento, algumas versões diz para que sejam cancelados os vossos pecados, e essa versão que eu estou lendo aqui diz para que sejam apagados. Queridos, algo que foi apagado, algo que foi cancelado, no reino espiritual ele não existe mais. Agora, o fato é que quando a pessoa não muda a mente, ela vai continuar. Ou seja, Cristo apaga, a pessoa vai lá e ativa novamente. Cristo desliga, a pessoa vai lá e liga novamente. E interessante que quando você passa por esse processo de mudança de mente, de mudança de ação, há um cancelamento de pecado, há um cancelamento de dívida, há uma atualização agora do teu ser, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, se a pessoa entende essa proposta, o que vai acontecer? O restante do versículo diz assim, ó: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É aqui o ponto que eu quero que você entenda. Que vem o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amados, todo pensamento, tá? Agora eu fiz a leitura. Agora eu vou fazer a aplicação profética, o entendimento profético disso. Como se processa isso no mundo espiritual e como se processa isso dentro do teu ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino está dentro de nós. O que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Então, as pessoas, mesmo vindo para o Evangelho, muitas vezes elas continuam carregando uma carga energética de anos atrás. De anos atrás. Por quê? Porque a pessoa não recebeu o benefício do Evangelho. Ela não atualizou a mente. Todo pensamento, ele gera uma energia espiritual. Todo pensamento, ele gera uma força espiritual. E quando a pessoa, ela continua reproduzindo o mesmo tipo de pensamento, esse pensamento, ele vai condensando dentro da pessoa, dentro da mente da pessoa, e vai trazendo uma cauterização. Essa mesma cauterização é como se fosse algo que fica ali na sua mente, que impede você de romper, que impede você de sentir o refrigério da presença do Senhor, e que é como se fosse uma barreira. Paulo chamou isso de cauterização da mente. Também alguns chamam na Bíblia de véu da mente. Um véu é colocado na mente. É por isso que quando você tem um padrão de crenças negativas, esse padrão ele vai formar essa carga energética na sua mente ou no seu coração, porque eu entendo que o coração e a mente trabalham alinhados, né? Você pensa e o seu coração sente o que você pensou, ou vice-versa. Então, quando a pessoa ela não muda a maneira dela pensar, na verdade ela não vai viver novidade de vida. Por quê?
porque ela está movimentando a energia velha, está movimentando o passado. Isso não só em relação a pecados, mas em relação a tudo que você quer produzir para a tua vida. Por exemplo, se você quer ter um bom emprego, mas lá na sua mente você está naquele caminho do bezerro, como eu falo, né? Não tem porta aberta, eu não consigo, todo mundo consegue, mas eu não posso, eu não sei o que acontece, estou embaixo de maldição, o líder liberou uma palavra de maldição, eu estou embaixo de maldição hereditária, isso é porque o meu pai e a minha mãe me falou tal coisa na infância. Ou seja, você tá criando ali um bloqueio que vai te travar. Porque os seus pensamentos e as suas falas estão ali fazendo com que essa carga energética, essa condensação de energias fiquem e formam. Porque aquilo que você pensa também, além de estar na sua mente, além de formar uma carga energética dentro do teu ser, vai também formar um campo ao redor de você. É como se fosse ali uma proteção para você não acessar as bênçãos de Deus, para você não receber as promessas do Pai. E muitas vezes chega a pessoa a pensar que Deus não quer abençoar ela. Aí entra o conhecimento do Evangelho. A Bíblia diz que você foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A partir do momento que você tem o entendimento que você já foi abençoado, e você começar a professar, a declarar, a profetizar na tua vida que você já é abençoado, você estará removendo essas cargas de negatividade e formando agora um novo padrão mental que vai gerar uma nova energia, e essa nova energia vai fazer com que o fluxo da bênção espiritual que já está disponível para você chegue até você. Você se tornará um catalisador das bênçãos de Deus. Acontece aquilo que está lá no livro de Deuteronômio: as bênçãos correrão após você e te alcançará. Por quê? Porque a sua mente precisa estar alinhado com aquilo que você quer. Eu vou repetir essa frase novamente. A sua mente, o seu coração precisa estar alinhado com aquilo que você quer. Então, você precisa identificar em que área da sua vida você está travado. A partir do momento que você identificou, você precisa agora começar a liberar os bloqueios. Queridos, quando você começa a identificar, poxa, eu estou travado na minha vida profissional. Você não pode também colocar a culpa disso em outra pessoa, porque se você colocar a culpa em outra pessoa, você vai gerar mais daquilo que você não quer, você vai gerar mais energias contrárias, certo? Você precisa tomar para si a responsabilidade e, a partir da autoridade espiritual que Deus colocou na tua vida, você decidir mudar. Você decidir mudar. A hora que você mudar o seu padrão de mente, automaticamente você vai começar a movimentar a energia que está condensada para que ela saia de dentro de você. Certo? Alguém quer se aventurar aí na live de colocar em que área da vida você precisa ser desbloqueado? Queridos, não é para vergonha, é só para nós entendermos que nós precisamos uns dos outros. Nós estamos aqui numa didática de ensino. Nós estamos aqui como família de Deus para ajudar mutuamente um ao outro. E toda energia parada dentro da sua mente vai cauterizar a sua mente, vai formar bloqueios. E quanto mais você pensa negativamente naquilo, mais aquilo vai acontecer. É como você, por exemplo, precisar
ir para uma determinada região, mas você não está usando o combustível. A Bispa Meire colocou ali, mas eu não consegui ler, passou ligeiro. A Paula Morim, na área de Ministério e Finanças. O que eu aconselho? Você precisa pegar na Bíblia todos os versículos que falam de forma positiva a respeito, por exemplo, de finanças. E agora você começar a declarar e trazer. E volto a lembrar você de uma coisa. A palavra de Deus é poder ativo. Tá? Eu não quero que você traga interpretações erradas da Bíblia. Eu quero que você traga a palavra de Deus. Porque em relação a finanças, tem tanto filho de Deus com a vida travada por conta de crenças erradas, por não entender aquilo que a Bíblia está dizendo. E volto a dizer para você também, a Bíblia sempre vai trazer as duas vertentes. Eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, escolha. Deus dá esse direito a você através do seu livre-arbítrio. É por isso que Deus escreveu. Eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não é Deus que está determinando para você que você vai ser abençoado, que você vai ser amaldiçoado. Não, Ele coloca diante de você para você escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí Ele discorre ali várias coisas. Queridos, a palavra de Deus é poder ativo. É por isso que está escrito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o interior da alma, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção e o propósito do coração. As questões emocionais, queridos, acontecem na grande maioria das vezes, por quê? Porque nós nos envolvemos com várias energias. A saída para você deixar os problemas emocionais e sentimentais, até nós podemos fazer uma aula só a respeito disso. A saída para você sair de problemas sentimentais, de problemas emocionais. Primeiro, a liberação do passado. Se a pessoa tem problema emocional e problema sentimental, é porque no passado ela vivenciou situações, né? Ela teve ali, digamos, situações que trouxe essa energia e aprisionou a área sentimental, a área emocional. Então, além de liberar o passado, você precisa curar a área dessa vida, ou melhor dizendo, curar essa área na sua vida, tendo em mente o amor do Pai. Tendo em mente o amor do Pai. Quando a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está falando de algo que vai trazer um grande resultado na tua vida. Por quê? Porque se você ama o próximo, mas às vezes não é correspondido, você sofreu, né, algumas coisas na área sentimental e isso fica repetindo. Se você não trazer cura, você pode entrar numa realidade nova, mas se não houver a cura interior, daqui a pouco vai repetir novamente a mesma situação. Então o que você precisa fazer? Para você ter cura sentimental, além de intencionar a liberação do passado, aí você precisa perdoar quem te feriu, você precisa perdoar você mesmo, dar um reset, zerar a situação, e a partir do momento que você zerou a situação, aí você vai ter que usar duas coisas para você preencher o vazio. Porque não é só curar a ferida, você precisa preencher o vazio. Entenda que os problemas sentimentais e emocionais é uma condensação de energias que estão ali aprisionadas dentro de você. Se você retirar a energia, mas não preencher o espaço, você deixou uma lacuna para a energia voltar.
é aquilo que Jesus fala sobre os espíritos, né? Jesus fala que quando um espírito sai do homem, não encontrando aonde repousar, ele volta. E se encontrar o espaço vazio, adornado, ele volta e ainda traz mais. É a mesma didática de ensino. Então, o que eu oriento? Você precisa, para curar feridas sentimentais e emocionais, você precisa receber algo que é o amor próprio. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo, amar a Deus, e quando você estiver curado, aí a manifestação de amor para com o próximo. A gente só consegue também dar aquilo que a gente recebeu. Nós recebemos do Senhor, né? Passamos a olhar para nós. Quando você começa a ter a questão do amor próprio, você também vai curar as feridas, e além de curar as feridas, né, você também vai eliminar muitos complexos, né? Complexos de inferioridade. Então, basicamente, é uma decisão de largar o passado. Quando você lê esse texto do arrependimento, é mudança de mente. Aí vai o quê? O perdão, a liberação. Quando você perdoa o seu passado, você precisa também soltá-lo. O que é soltá-lo, apóstolo? Você já conversou com pessoa que você fala sobre o passado, de perdoar o passado e liberar o passado? Ela diz assim: não, eu já liberei o passado, eu já perdoei, mas passa 5 minutinhos, ela está falando sobre o mesmo assunto. Isso significa que a pessoa não liberou o passado. Isso significa que a pessoa ainda não perdoou, porque a pessoa ela mesma vive movimentando aquela energia. Ela fica repetindo sobre os mesmos fatos, né? A gente que faz atendimento de pessoas, às vezes você ouve a pessoa falar de uma história e você pergunta: tá, mas quando que aconteceu isso? Aí a pessoa diz: 30 anos atrás. Queridos, a gente tem misericórdia e compaixão, mas uma pessoa que está repetindo uma carga energética de 30 anos atrás, uma carga energética negativa de 30 anos atrás, significa o quê? Que essa pessoa ainda está aprisionada nessa situação e ela mesma está fazendo essa movimentação de energia, ou seja, ela tem um bloqueio, e esse bloqueio é o que impede ela de andar em novidade de vida. Você vai perceber que toda a proposta do Evangelho fala de renovação, né? De andar em novidade de vida. É como se diariamente você tivesse que dar um reset da sua vida e ficar só com aquilo que é bom. É por isso também que a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos trazer à memória somente aquilo que pode nos dar esperança. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E é por isso também que a Bíblia diz que não se deve pôr o sol sobre a nossa ira, ou seja, nós não devemos ir dormir sem resolver as questões da nossa existência. Antes de você dormir, você precisa fazer um exame de consciência e ver o que aconteceu hoje que é prejudicial, que é uma movimentação de energia que pode me deixar aprisionado. E é interessante, queridos, que o próprio sistema nosso, quando nós estamos atualizados, quando você não está com bloqueios na sua mente, o próprio sistema nosso, se você estiver atualizado, quando você dorme, ele libera aquilo que você não precisa. Eu tenho vivenciado experiências que antes de dormir, eu faço aquele exame de consciência, né? Fecho os meus olhos antes de me pegar no sono, faço aquele exame de consciência, o que aconteceu hoje que eu preciso liberar, o que aconteceu hoje que eu preciso me perdoar, o que aconteceu hoje que eu preciso perdoar o próximo. E você faz aquele concerto com Deus, libera aquela energia, libera aquela frequência que porventura poderia ficar ali presa dentro de você, né? Se ficar anos depois começam a aparecer
aquilo que eu chamo os demônios da vida da pessoa, né? E libera. E acontece o quê? Que durante a noite, você tem sonhos que você entende que aqueles chamados sonhos assim, que você vivenciou experiências durante o dia, e durante a noite sai aquela mistura de coisas daquilo que você teve de experiências durante o dia. Isso, na verdade, é processo de limpeza, tá? É um processo de limpeza. Quando você dorme, você dormiu ali num ambiente de unção e agora a sua mente está sendo limpa, né? A sua mente está sendo limpa. Agora a questão é que quando você faz essa atualização diária, esse processo de limpeza acontece durante o sono. Agora, quando você tem um bloqueio, eu falo que a gavetinha está fechada. E se a gaveta está fechada, você vai ter um efeito contrário. Não vai ter, às vezes, uma limpeza. Você vai ter uma repetição de sonhos. Quantas pessoas, às vezes, têm repetição de sonhos? Como eu sempre falo e dou testemunho, como foi o caso meu, do medo que eu tinha aprisionado dentro de mim, que quando eu dormia, aquela energia do medo, ela se materializava e se transformava em cobras, né? Tem pessoas que quando dorme começa a ter sonhos com cachorro, coisa desse tipo. São tudo o quê? São todos energias condensadas dentro da mente. Quando você dorme, seu subconsciente abre, a gavetinha abre e você começa a ter sonhos assim. O fato é que toda essa energia condensada precisa ser liberada da sua mente. Enquanto não for liberado o processo, digamos, de repetição de coisas, ela continua. Então, a unção do Espírito Santo pode fazer tudo isso, tá? Eu estou te ensinando porque a unção do Espírito Santo, ela não é só para nós manifestá-la no altar. Ela serve de benefício próprio para nós. Quando você vai para o Evangelho, falando sobre o ministério de Jesus, João Batista, ele libera uma chave tremenda. Ele diz assim, eu vos batizo com água. Esse é o sacerdote humano fazendo, eu vos batizo com água para o arrependimento. Ou seja, o batismo com água é uma liberação. E volto a dizer para você, ainda não fiz uma aula sobre batismo, mas o batismo com água não deveria acontecer apenas com a água física. Por quê? Porque o nosso corpo é 70% de água. E você vai ver que o Evangelho é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Quando fala do batismo com água, imerso ali na água do rio, na água de uma piscina, é na verdade um ato profético de algo que acontece no reino espiritual. É como dizer assim, quando nós falamos de batismo nas águas, nós estamos falando daquilo que o nosso corpo carrega em 70%. Agora também o nosso sangue é líquido. Quando nós realmente temos um batismo nas águas, no sentido espiritual, queridos, há uma renovação na nossa vida. Há uma renovação naquilo que é chamado de sangue, porque sangue é vida. Há uma renovação na água do nosso corpo. E essa renovação na água do nosso corpo nada mais é do que levar toda a energia acumulada que estava ao redor do nosso ser. É por isso que aquele que passa pelas águas do batismo deve caminhar em novidade de vida. Agora, como essas coisas não são entendidas, pela fé acontece todo esse processo. Você recebeu o batismo das águas, né? O lavar regenerador, limpou as energias do passado, limpou tudo. Só que como você não foi ensinado para andar em novidade de vida, a sua mente começa a repetir os mesmos pensamentos e você começa a gerar tudo aquilo que foi limpo. Lembra quando quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, e depois Pedro ali resistiu, né? Jesus falou, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro se entusiasmou, já que é assim, então lava tudo, dá banho de uma vez. E aí Jesus respondeu assim, Pedro, você já está limpo pela palavra.
Você já está limpo pela palavra. Obviamente que Jesus estava falando pela palavra de Deus. Se nós, queridos, entendermos a proposta do Evangelho, que é andar em novidade de vida, que é renovação de espírito, e você agora, poxa, eu passei pelo batismo, meus pecados foram cancelados, meus pecados foram apagados. Isso cientificamente é o mesmo que dizer assim, toda a energia do passado foi levada. Todo o meu fluxo de vida, toda a energia vital, toda a carga energética, todo o meu ser foi renovado. Agora, eu preciso fazer com que a minha mente viva a proposta do Evangelho. Tá entendendo? Porque a Bíblia também diz que quando você, né, lá em Atos 2, Pedro falando com as pessoas, Pedro disse assim, arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. A Rosenilda está com um pedido de oração. Se a pastora Emília puder responder para mim ali, eu agradeço. Então, você percebe que existe ali algo. Você é batizado, fala desse processo que acontece pela fé, todo o seu campo, né, todo o seu corpo, todo o teu ser é renovado, a carga energética do passado vai, porque você sabe que o pecado, ele é uma lei ativa na genética humana. Só que quando você recebe a vida de Cristo, é desativado isso. Então as heranças também são desativadas. Só que como a pessoa não sabe entrar na nova vida, não sabe entrar naquilo que a Bíblia chama de novidade de vida, ela própria começa a reativar tudo de novo. Então quando a pessoa passa pelas águas do batismo, que recebe essa renovação, ela deveria todos os dias fazer o processo de renovação, ou seja, eu sou uma nova criatura, eu estou alinhado com o plano celestial, todos os dias à noite eu vou liberar aquilo que precisa ser liberado, o processo vai acontecer automaticamente. Voltando agora a falar daquilo que João Batista falou a respeito de Jesus, você vai perceber o quê? João batizava com água para o arrependimento. João batizava com água para a mudança de mente. Tá? Para a mudança de mente. Isso é arrependimento, mudança de mente. Agora ele diz assim, após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora eu vou dizer o porquê que as pessoas não renovam a mente delas. O batismo nas águas é para o arrependimento, é para a mudança de mente. A pessoa que batiza na água, depois vem o quê? O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para você andar em novidade de vida. Você não vai seguir mais o padrão do mundo, você não vai seguir mais aquilo que te ensinaram. A partir do momento em que você atualizou todo o seu sistema através do batismo, a limpeza aconteceu, agora você precisa fazer o quê? O batismo com o Espírito Santo. Quem vai te guiar? Quem vai trazer para você o novo padrão de pensamento? É o Espírito Santo. Só que o que acontece? As pessoas dão um banho na piscina, dão um banho lá no rio e entrega a cartilha para a pessoa. E às vezes a cartilha está cheia de negatividade. Ensina a pessoa a trocar roupa, mas não ensina a pessoa a ouvir o Espírito Santo para que venha andar em novidade de vida. O batismo com o Espírito Santo, queridos, é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Sim,
Nos ensinaram muito sobre o batismo com o Espírito Santo, mas nos ensinaram a parte dos dons, que são necessários. Porém, o batismo com o Espírito Santo, conforme eu falei outro dia na aula, recebereis o dom do Espírito Santo. Esse batismo, ele vai te levar ao relacionamento com o Pai, ele vai te levar a ouvir a voz de Deus. É Ele que vai formar o novo padrão de pensamento. É Ele que vai ditar diariamente o caminho que você deve andar. É Ele que vai todos os dias dizer: filho, faça isso, não faça isso. É Ele que vai ditar a sua vida, é Ele que vai conduzir os seus caminhos. Amados, a pessoa que passou pelas águas do batismo, e o nosso cérebro também tem água. Quando você renova a sua mente, quando você limpa a sua mente, você vai sentir como se você não soubesse muita coisa desse mundo, só o necessário. Você acha que uma pessoa que vive no Espírito, anda no Espírito, ela tem a mente abarrotada do sistema desse mundo? Não. Você acha que uma pessoa que renovou a mente dela, que anda no Espírito e vive no Espírito, e que ouve a voz do Espírito para cada direção, é uma pessoa que tem a mente dela cheia do lixo desse mundo? Não, queridos. Nós precisamos decidir se nós queremos viver o sistema desse mundo com a nossa mente superlotada, com a nossa mente sobrecarregada de coisas que não produzem, porque quando a nossa mente está sobrecarregada, aí onde vem as travas, aonde vem, digamos assim, a nossa vida, ela fica travada. Homens e mulheres que recebem inspiração pelo Espírito, eles não têm, digamos, muitos arquivos na mente natural. Por quê? Porque eles cuidam naquilo que eles veem, naquilo que eles ouvem, naquilo que eles falam. Se você for olhar na Bíblia, está cheio de versículos bíblicos nos alertando sobre a sobrecarga mental, sobre falar demais, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, apenas aquela que é boa para edificação. Por quê? Porque se a nossa mente ela estiver sobrecarregada, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai ter a direção dele diariamente. Queridos, às vezes eu fico assustada. Tem coisas que o Espírito Santo... Hoje mesmo aconteceu algo assim. Eu tive um sonho de noite. Que... Quando eu acordei, a primeira coisa que eu lembrei. E eu entendi que era uma direção de Deus para mim, no dia de hoje. Então, quando você não tem a sua mente sobrecarregada com as coisas desse mundo, inclusive foi um conselho também que a palavra nos dá, a não ter a nossa mente sobrecarregada com as coisas desse mundo. Então, o seu arquivo aqui, a sua mente, ela vai estar livre para receber direções. Aí, aonde vem os sonhos, que é pelo Espírito. Aonde vem as visões, que são visões do Espírito. Aonde vem, palavras proféticas. Por quê? Porque se você está com a sua mente sobrecarregada, com energias condensadas, você vai ter sonhos. E tem pessoas que têm muitos sonhos, mas às vezes esses sonhos são sonhos da sua alma, são sonhos da sua psique. São sonhos que não vão produzir muita coisa. Às vezes produzem confusão, né? Aquele tipo de sonho que às vezes a pessoa tem um pensamento mal a respeito do irmão e vai de noite aquele sentimento
que é uma energia, toma forma, ele sonha e aí ele vai dizer que Deus estava mostrando aquilo a respeito do irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Tá? É Deus de paz. Às vezes a pessoa tem um certo pensamento ou um sentimento abrigado dentro de si a respeito de uma outra pessoa e sonha sobre aquilo, acha que é Deus que está falando. Não. Quando você tem a sua mente e o seu coração que estão livres de energias, de sentimentos, e isso é um processo, tá? É um processo. Você precisa se colocar na posição de começar a renovar o teu ser, atualizar o teu ser até que zere. E este é um tempo, queridos, é um tempo, se você olhar o que está acontecendo no mundo hoje, é um tempo que Deus está permitindo não só a renovação da nossa carga energética, a renovação da nossa mente, a renovação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e o próprio planeta está sendo atualizado. Quem tem direção profética, quem tem visão profética, sabe que nós estamos num tempo de transição. E esse tempo de transição consiste em largar o passado. Isso a nível pessoal, isso a nível do planeta, sobre as nações. Deus está preparando a terra para um desfecho. E é interessante que quando nós resistimos, nós não queremos largar o passado, Deus começa a permitir situações. Outra coisa que eu volto aqui a alertar para vocês. Quando você vê a sua vida num ciclo repetitivo, é porque tem energias presas dentro de você que você precisa largar. Sabe aquela coisa que acontece na tua vida, que de vez em quando você se vê repetindo o mesmo caso. Aí você diz assim, poxa, de novo isso? Eu aprendi uma coisa com o Pai. Isso que nós reclamamos e dizemos de novo isso, nada mais é do que um lembrete do céu dizendo, atualize-se. Mude a sua maneira de pensar. Libere o teu passado. E outra coisa que eu tenho aprendido com o Pai também. Quando acontece coisas que uma outra pessoa te irrita, uma outra pessoa te provoca, ou uma outra pessoa faz algo que você não gosta, você sabe que o mundo espiritual funciona por espelho, reflete. Então, quando temos uma energia aprisionada dentro de nós, sempre vai acontecer situações ao nosso redor que são lembretes, que nós precisamos renovar o nosso ser. Nós precisamos renovar o nosso interior. Até que todo o passado seja liberado e a gente comece a andar em novidade de vida mesmo. Então, a orientação que eu quero deixar para vocês hoje. O exame de consciência, mesmo aquilo que traz dor, é libertador. Você pode sofrer a maior provocação a partir do momento que você decide que liberar aquela pessoa e liberar aquela energia, o principal beneficiado vai ser você. Então você não vai ter peso para fazer aquilo, você vai liberar e pronto. Certo? E ao amanhecer, né? Antes de abrir os seus olhos, antes de você voltar para o plano físico, lembre-se de perguntar para Deus se Ele tem algo para dizer para você referente àquele dia. Muitas coisas que vai acontecer durante o seu dia, você já recebe logo pela manhã. Certo? Um dos motivos pelo qual as pessoas não conseguem ter comunhão com Deus é exatamente por conta das energias aprisionadas, da cauterização da mente e também dos bloqueios. A partir do momento que você atualizou a energia do seu corpo, queridos, você vai começar
o reloginho aí vai começar a funcionar de uma maneira plena. Apóstola, dá uma base bíblica para aquilo que você está falando. Mateus capítulo de número 9, versículo 17, diz assim: não se põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, o odre romperá e o vinho se derramará e o odre se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em odre novo e ambos se conservam. Então vejam, é disso que eu estou falando, tá? Jesus ele disse que não se coloca vinho novo em odre velho. A pessoa às vezes ela faz o seguinte: Senhor, eu quero uma nova unção. Senhor, libera um novo nível de unção. Só que nós estamos num movimento de unção, louvado seja Deus por esse movimento de unção. Mas são poucos os que ensinam sobre a renovação do ser. São poucos que ensinam sobre liberação de emoções, de sentimentos acumulados. São poucos que ensinam sobre a renovação energética. Queridos, quando nós falamos de unção, aqui a Bíblia está falando de vinho novo. A pessoa que recebe uma unção nova, mas ela quer ficar com um padrão de pensamento velho, ela quer ficar com energias do passado dentro dela, a batalha espiritual vai acontecer. Por quê? Porque a unção nova, o vinho novo ou o batismo de fogo vai querer lançar para fora tudo o que não faz parte dela. Eu sempre digo isso. Aí é onde vem as pessoas ficam com as emoções à flor da pele, mas ao invés de liberar aquilo, ficam batalhando, achando que é o diabo que está lutando contra elas. Eu quero te alertar uma coisa: você é filho de Deus. E aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Certo? O maligno não toca, querido. É só gestão. É só gestão de vida. É só gestão emocional. É só liberação do passado. Aí vem o entendimento dos batismos. O primeiro é com água para o arrependimento. O batismo com o Espírito Santo é para renovação. E o batismo com fogo, a primeira coisa que o batismo de fogo vai fazer, querido, é ir lá no íntimo do teu ser, na mais profunda camada da sua consciência e arrancar tudo que não faz parte do reino dos céus. O próprio Jesus ele falou: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Então, quando você recebe batismo de fogo e você resiste em largar o passado, na verdade, o que está acontecendo ali é aquilo que eu falo. É o duelo de natureza. Você recebeu agora a vida de Cristo, porque esse vinho novo aqui é a vida de Cristo fluindo nas suas veias. Certo? Fluindo no teu ser. Aí tu vem algo poderoso ali. E no odre ali tem coisas antigas. Por que eu ensino essas coisas? Porque eu passei. Quando eu recebi a unção do Espírito Santo, eu passei por esse processo de emoções à flor da pele, até que o Senhor me ensinou que é preciso liberar, é preciso liberar, é preciso liberar.
Então esse é um tempo de despertar, esse é um tempo de crescimento, esse é um tempo em que Deus está trazendo consciência, onde você vai aprender a ser o gestor da sua vida, onde você vai aprender a dominar as suas... Não dominar no sentido da força, querido, porque nenhuma emoção, nenhum sentimento é para você aprisionar. Toda emoção ela precisa ser expressa. E talvez esse seja o mal, né, que as pessoas não ensinaram sobre isso. Toda emoção ela gera uma energia dentro do teu ser. E toda emoção ela precisa ser manifestada, precisa ser liberada. Seja emoções positivas ou negativas, precisam vir para fora. Quando você reprime, isso vai formando a condensação e vai formando os bloqueios. Os bloqueios depois manifestam aquilo que é chamado de demônios e coisas desse tipo. Vai sendo, digamos assim, a própria pessoa vai fazendo com que a vida dela se torne uma batalha. Então, tudo aquilo que está dentro de nós, ele vai ter uma ligação no mundo espiritual. Então, se você tem dentro de você uma energia aprisionada de trevas, isso vai ter uma ligação no mundo espiritual com o lado das trevas. E se você tem dentro de você um fluxo, aí é onde também eu até oriento as pessoas. Todo fluxo de unção, de poder, de vida vital que vem de Deus, precisa fluir. A espiritualidade é um rio a fluir, não é uma represa parada. Então, quando você recebe unção, você também precisa renovar ela todos os dias. A gente às vezes trabalha com pessoas e elas recebem carga de unção, elas, não, eu vou segurar para aumentar. Aí o que acontece? Envelhece ali dentro e às vezes começa até a causar dor em alguns pontos do corpo. A unção ela precisa ser renovada, é por isso que a unção ela é fresca, se renova também, certo? O reino espiritual é um rio a fluir, não é uma represa parada. Quem tem chamado profético, unção profético, quando Deus ativa uma unção para você entregar algo para uma pessoa e você não entrega, o que acontece? Dá como se fosse uma dor, um peso aqui nessa parte. Por quê? Porque você está segurando um poder ativo. A palavra que Deus colocou, que Deus liberou para você entregar para outra pessoa, é um poder ativo. Aí se você não entrega, isso vai ficar ali aprisionado. Por que tem profetas, né? Por que tem muitos profetas que entram num estado depressivo? Primeiro, Deus entrega a coisa, gera lá no ventre profético, no útero profético. Aí a pessoa não tem oportunidade na igreja, não sei se é Deus, não sei se eu entrego. E vai segurando. Daqui a pouco a pessoa está num estado com um monte de energias aprisionadas. O fluxo de vida que vem de Deus é como um rio a fluir. São rios de água viva, precisa fluir, precisa se movimentar. E quando você está totalmente destravado, quando você está totalmente livre, esse rio ele flui. Você abriu a boca, você se moveu, o rio começa a fluir. Agora, se o rio não está fluindo, é porque tem energias presas. Você precisa abandonar, você precisa liberar isso. Então, quando as pessoas nos procuram para que a gente venha, eu preciso de um desbloqueio. O que a gente faz? A gente ativa uma unção, para a unção, né? Que é aquele dunamis de Deus, ela vem, né? E ela vai desfazer aqueles bloqueios. Para quê? Para que seja liberado. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão recebendo essa unção. Essa unção que vocês estão recebendo, o que ela vai fazer? Se tem energia ali presas na mente de vocês, se tem energias aqui no emocional de vocês, a unção ela está
ela está trabalhando para quê? Para desmanchar esses bloqueios. Agora, é necessário que vocês liberem, que vocês dê lugar, como se diz, que vocês autorizem isso a sair. Amém, queridos? As pessoas estão me cobrando para mim fazer uma aula só de limpeza, para ensinar vocês a se auto-ministrar, tá? É possível vocês curarem, né? Autocura emocional, autocura sentimental, né? Mente e corpo. Apóstola, funciona? Funciona. Se eu hoje estou conseguindo falar para vocês é porque eu aplico isso na minha vida. Tá? Eu aplico isso na minha vida. Foi o caminho que Deus usou para tirar. Se tem uma pessoa que tinha coisas antigas dentro de si, era eu. Eu posso dizer que em uma grande parte eu consegui me auto-ministrar. E uma pequena parcela eu precisei de ajuda. E vocês estão tendo aqui tanto a oportunidade de aprender, como também um ambiente de unção. Não só a unção, mas o amor do Pai também, para que vocês sejam ministrados por Ele. Amém? Feche os seus olhos agora nesse momento. Nós vamos liberar uma ativação. E assim que o Pai permitir, a gente faz uma aula de ativação para vocês se auto-ministrar. Amém? Feche os olhos nesse momento e diga assim: Pai, eu autorizo o Teu Espírito. Repita comigo: Pai, eu autorizo. Libera o Teu Espírito para que limpe todo o meu ser. Eu abro o meu coração, a minha mente, para que todo o processo de limpeza seja feito. Adentra as camadas, as 12 camadas da minha consciência. Adentra as 12 camadas do meu DNA. Todo o meu ser. Eu autorizo. Eu autorizo. Agora permaneça com os olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora a ação do Teu Espírito, Pai, sobre a vida desta pessoa que concordou com esta oração. Nós ativamos agora, Pai, uma unção profética para a limpeza. Venha com Teu poder. Venha com força. Nós declaramos que a Tua palavra é um poder ativo. E foi para a liberdade que o Senhor libertou. Que a Tua unção se manifeste na forma de água, na forma de vento, na forma de fogo, e comece a trazer purificação, limpeza, Senhor Deus, limpeza. Pense agora em que área da sua vida você está travado. Pense agora. Pense e entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Veja agora a luz do Espírito Santo vindo sobre a sua mente, na forma de um raio. A unção do Espírito Santo vem na forma de um raio sobre a sua mente.
Basuri cambla forquia. Derema sol de cambla forquia na. Dereste amanto de bicomenácia. Dereu basuri bicambla forquia. Derema sai de comenácia manto de bicoble forquia. Que a unção do Espírito Santo venha como um raio sobre a sua mente agora, em nome de Jesus. Que seja dissipado toda carga energética, todo bloqueio energético, toda trava espiritual. Em nome de Jesus, seja agora desfeito. Seja agora desfeito. Seja agora desfeito em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, ao Teu Espírito agora, que transicione dentro dos Teus filhos, seja na consciência, seja no coração, seja na alma, dentro do ser deles, Pai, transicione agora toda a carga energética do corpo deles, em nome de Jesus. Que o Seu amor seja ministrado sobre eles. Relantio foias, redefai, onde ia fou, angai flue, nemont fou camfur, que stian fleir, for que sui hanaste. Que o amor do Pai, a maior virtude existente no universo, venha agora, modificando a sua carga genética em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos um novo estado de mente, Pai. Relaciane forquia. Ramante face cambla forquia. Erevasuri bicambla forquia na. Toda aflição é agora transicionada em alegria, em paz. Toda aflição é agora transicionada em alegria e paz. Toda mágoa, todo ressentimento, toda raiz de amargura, com a autorização dos Seus filhos, nós desligamos agora de dentro deles, Pai. E nós geramos o estado de contentamento. Nós declaramos que Você se perdoa e perdoa aqueles que te feriram. Assim como diz a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Um novo estado de mente. Nós declaramos, Espírito Santo, gera um coração novo, uma mente nova. Eu tive uma visão agora onde eu via vários raios de luz azul, verde, ambar. À medida que era ativada esse fluxo do poder de Deus, era como se automaticamente dentro da mente das pessoas as gavetas se abriam e eram liberados códigos. Nós declaramos, Pai, que a natureza divina, a sua natureza, somos nova criatura, que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você que tem dificuldade de mudar sua mente, começa a declarar esses versículos todos os dias. Começa a declarar que você é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se faz novo, eis que tudo se fez novo. Tem gente ali, eu não vi quem foi, não consegui ver, acho que a pastora também viu os raios. A profeta Lauris Leide, também vi vários raios. Exatamente, é como se os raios de luz viessem sobre a consciência das pessoas. Em nome de Jesus, a partir de hoje,
aquilo que você apresentou aí agora, entregou nas mãos de Deus, você vai começar a pensar de forma diferente. Faça isso com consciência. Não pense que o Espírito Santo vai fazer de você uma máquina. Não, queridos. Deus te dá consciência. Você precisa usar a sua consciência a declarar a palavra para que ela se torne vida. A palavra de Deus é um poder ativo. Então comece a declarar: eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Interessante que quando nós vamos para Romanos capítulo 12, está escrito assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a vontade de Deus para a sua vida é boa, agradável e perfeita. Se você renovar a sua mente, você começar a pensar no padrão celestial, é assim que acontece o processo de substituição de arquivos na sua mente. Você precisa arrancar as crenças negativas de um sistema religioso e permitir que a palavra viva se instale dentro do teu ser. A partir do momento que você fazer essa renovação de consciência, você vai perceber que todo o teu ser será renovado. Aí, a unção que vai vir sobre você é o vinho novo. O vinho novo. Todos os dias Deus tem obras prontas para que você ande nelas. Todos os dias Deus tem obras prontas para que você ande nelas. Quando você deixa o passado, se atualiza e vive o hoje, você começa a andar em novidade de vida. E esse processo se renova todos os dias. O fluxo do poder de Deus vai estar disponível para você. Amém? Deus abençoe vossas vidas. Obrigado por você estar aqui conosco, por ter compartilhado. Mesmo você que entrou depois, nós vamos estar descendo esse conteúdo para o canal do YouTube, disponibilizando, e você pode reassistir e você pode compartilhar para as pessoas também, tá bom? Eu quero aqui fazer uma última afirmação. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder de Deus para a restauração. Quando nós falamos a palavra salvação, significa restauração em todas as áreas da nossa vida. Esse é um legado espiritual que Jesus já deixou para nós, certo? É uma herança. Nós precisamos entrar nesse ambiente que Jesus já deixou para nós. Fiquem na paz, um beijo no coração e que o amor do nosso Deus permaneça contigo. Um abraço.